Galera, eu vou dizer pra vocês, é muito difícil esse mundo quando o Flamengo tá desse jeito. A gente já com tanto problema, pandemia, quarentena, agora a nova onda, esse relaxamento também da população, tudo que tá acontecendo. A pessoa não pode nem sofrer um acidente que não tem vaga em hospital. A nossa válvula de escape é o Flamengo. Aí o Flamengo nem isso. O Flamengo não ajuda. O Flamengo, os jogadores, técnico, diretoria, parece um desleixo total. Mostra que era totalmente dependente do Jorge Jesus. E o sistema defensivo do Flamengo é realmente uma loucura. A Raíssa acabou de publicar que está entre as equipes que mais entregam no sistema defensivo no Brasileirão, o Flamengo. Atrás apenas do Atlético Goianiense e do Botafogo. Uma vergonha, gente, uma vergonha. Eu fico impressionado com isso. A gente tá aqui, óbvio, para passar todas as informações para vocês. Inclusive, eu sempre vou estar pedindo aí que você ajude o nosso canal. Se inscreva aqui, acione a notificação no sininho, deixa o like maroto. Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E fique ligado aí no nosso comentário fixado, que a gente sempre tem os nossos links, clube de membros, clube VIP, sorteio lá pro meio do mês. Mas é um momento que a gente fica de verdade muito chateado por tudo que aconteceu com o Flamengo tendo um elenco que tem, e não dá pra gente entender. Mas não é só jogador, não é só treinador, e também é culpa, né, de quem comanda. Falta comando no Flamengo. Eu separei aqui algumas coisas para estar falando com vocês. Eu soube que não caiu muito bem entre os jogadores a reclamação do Rogério Ceni, né, de erro grotesco lá nos gols, lá do erros grotescos, principalmente lá no Felipe Luiz e tal. Já teve a situação anterior que ele tinha elogiado, né, o Everton Ribeiro pelo caráter quando saiu de campo, de não reclamar, de ainda agradecer, apertar a mão e tudo mais. E isso caiu mal, porque foi no mesmo jogo que o Arrascaeta saiu reclamando. O Gabigol ontem claramente irritado quando foi substituído, ele sentado no banco, irritado. O Felipe Luiz errou, e a gente sabe que essa situação do Rogério Ceni acaba criando, né, de falar que foi um erro grotesco, acaba criando uma situação. A gente espera que o Flamengo consiga, óbvio, entrar nos trilhos, mas é muito difícil, né? Eu acreditava que eu falei pra vocês, São Paulo vai tropeçar depois daquela eliminação na Copa do Brasil. Eu falei, vai descer a ladeira, mas não adianta. O São Paulo perdendo, na verdade, está ajudando os outros times que estão subindo, porque o Flamengo não faz a parte dele. E mesmo com G7, porque a final da Copa do Brasil é Grêmio e Palmeiras, mesmo com G7, o Flamengo corre risco de não entrar na Libertadores ou pegar uma pré-Libertadores, que seria vergonhoso. Aí tem gente perguntando, o Rogério Ceni vai cair? Olha, a gente vai passar para vocês aqui algumas coisas. Segundo, inclusive, o Globo Esporte, depois do jogo de ontem, o que é normal, tá? Teve uma reunião, só que essa reunião demorou mais do que o normal, mas é normal ter a reunião do técnico, comissão, também com a cúpula do futebol. Então eles tiveram uma longa conversa com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor Bruno Spindel, né? E lembrando que a reunião é normal, mas a torcida já não tem mais a mesma paciência com o Ceni e pede a saída do treinador nas redes sociais também, tá? E também aumenta a campanha pelo retorno do Jorge Jesus. Eu pego aqui uma postagem simples no Instagram com mais de 700 comentários, fora Ceni, né, o Baldoni Braz, o Natan B. Ferraz, treinador não joga, elenco é mais forte do que o ano passado. Só eu que acho que falta comprometimento, força de vontade por parte dos jogadores. Também falei disso aqui, é uma junção de tudo. O Rafael LN Leles, Jesus tem que voltar, urgente. O Fofinho, Jesus vai voltar. Aí tem o Vi Ribeiro, só eu que acho que não é culpa do Ceni. Eu acho que não é só dele, mas ele também é um dos problemas, tá? Aí tem a galera que fala, larguem de ser viúvas do JJ, como o Pedro Tavares.
eu vou te falar, Tavares, eu sou viúva sim. Eu, nesse momento, se o JJ quiser voltar, eu aceito, mesmo com tudo que ele fez de errado, largou a gente aqui, né? O Flamengo deixou tudo na mão dele, ele acabou largando a gente aqui. Mas eu vou falar pra você, eu acho que o Flamengo precisa de um cara pulso firme, já que a cobrança não vem por parte da diretoria, né? A gente vê os jogadores fazendo o que querem, e o Rogério Ceni não tem respaldo e não consegue também fazer esse tipo de coisa, cobrar os jogadores. A gente não vê o Flamengo, a gente não vê uma cobrança na beira do campo. Então, a gente precisa de um treinador que faça tudo isso, ainda veja a questão de gramado também, que era o que o Jorge Jesus fazia. A gente teve aqui o Jorge Jesus, inclusive, já que vocês que estão aí, alguns são contra, outros são a favor, mas a gente tem que trazer a informação. Ele falou o seguinte na coletiva de imprensa, vocês sabem que ele teve aquele empate com o Santa Clara em 1-1 lá, e ele falou o seguinte: se contabilizarmos os últimos 5 jogos, ganhamos 4 e empatamos 1. Portanto, a equipe não pode estar tranquila, mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras 5 rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar. Ele deixando claro que sente saudade de estar em primeiro, fazendo uma menção também, claro, não só o Benfica, mas como o Flamengo, que ele ficou muito tempo em primeiro lugar. E a gente teve, né, como eu falei mais cedo, o Zinho, inclusive, falando que ele sente mais falta do Flamengo. Todo dia ele faz alguma coisa que remeta ao Flamengo, né? Tá com saudade, tá em primeiro lugar e tudo mais, todo dia remetendo ao Flamengo. O Zinho falou isso, que o Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus, sente mais saudade do Flamengo do que o torcedor do Flamengo sente dele. A gente vai falar aqui agora da proposta, já vou voltar a falar sobre o Ceni, sobre o jornalista, os jornalistas, né? O comentário dos jornalistas, né? Tem o Renato Maurício Prado e o João Guilherme. A gente teve aí o Gabriel Duarte e o Pedro Rocha trazendo a informação aí de Belo Horizonte, lá do Globo Esporte. Com proposta do Atlético Mineiro, o Cruzeiro recebe sondagens de Flamengo e Sporting por Orejuela. Que o Atlético Mineiro fez uma proposta superior a 20 milhões de reais. Eu já falei para vocês que o Flamengo não está buscando lateral, né? Ele é lateral direito, 25 anos. E o Flamengo, tá? Dirigentes rubro-negros já desmentiram, falaram que não fizeram sondagem, que ele foi oferecido ao Flamengo. É diferente, tá? Então a situação, a verdade é essa. O jogador não sofreu sondagem, o Flamengo não sondou o Orejuela. Ele foi oferecido ao Flamengo. O João Guilherme, né, o nosso narrador querido, toca a música, ele falou o seguinte, eu achei interessante a declaração do João Guilherme sobre o jogo do Flamengo. Por exemplo, Felipe Luiz, ele acabou participando dos 2 gols do Fluminense. Outra coisa, qual foi o último bom jogo de Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo? Fiquei aqui tentando lembrar e não consegui. Então eu fico com a impressão de que, muito além dos treinadores que passaram por lá após o Jorge Jesus e o Rogério não está fazendo um bom trabalho, os jogadores têm que ser cobrados. E ele passa a mão na cabeça, ele não bota jogador no banco. As falhas individuais do Flamengo continuam. Se continuar falhando do jeito que vem acontecendo, não tem treinador que dê jeito, tá? O Pedro tem que ser titular do Flamengo. O Arrascaeta, dos jogadores consagrados do Flamengo e campeões, eu acho que, embora tenha caído de produção, é um dos que ainda consegue fazer alguma coisa. Everton Ribeiro há muito tempo não vem jogando nada. Felipe Luiz, com a bola no pé, é excelente, mas muitas vezes o Felipe Luiz tem comprometido o sistema defensivo. Por que não colocar o Ramon na lateral? Falei mais cedo, João. Falei mais cedo, na lateral esquerda do Flamengo. É um jovem que não tem a carreira e o nome do Felipe Luiz, mas já demonstrou ser um jogador que tem qualidade, cruzamento perfeito. Nesse momento, eu tiraria o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz do time do Flamengo, mas eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Rogério Ceni não tem peito. Não tem peito, tá? O Renato Maurício Prado falou que o Flamengo tem que começar a procurar técnico para 2021. Ceni não dá. O Rogério Ceni já começou a se despedir do Flamengo no Fla-Flu. A derrota para um adversário tecnicamente bem mais fraco, massacrado no primeiro tempo e ressuscitado no segundo, graças ao absurdo e inexplicável recuo do time rubro-negro na volta do intervalo. É prova cabal de que ele ainda não está pronto para dirigir um clube gigante, com um elenco milionário, com o que tem nas mãos e não consegue fazer jogar. Cara, concordo com o Renato Maurício Prado, tá? Eu acho que é uma situação que o Rogério Ceni teve toda a capacidade de tempo para treinar o time,
O Flamengo disputou 3 competições e foi eliminado de 2 com ele, né? E aí a gente tem que começar a avaliar o trabalho não tá legal. Ah, mas os jogadores têm culpa? Tem culpa também. Mas falta comando, falta cobrança nesses jogadores, né? E aí o Renato Maurício Prado fala: acho que o Rogério Ceni começou a cair hoje, ontem no caso, após o jogo. Ele perdeu o grupo, né? Ele fala que, inclusive, essa situação, ele demora a reagir. Hoje o Pedro devia ter entrado muito mais cedo e não no lugar do Gabigol. O Flamengo estava precisando fazer gol. Aí ele tira o Gabigol e bota o Pedro. Tinha que ter jogado os dois. Tinha que ter tirado o Everton Ribeiro, que não estava jogando bulhufas. O Everton Ribeiro não vem jogando porque ele não tirou o Everton Ribeiro e botou o Pedro. Aí não. Ele tira o Gabigol. Comprou uma briga feia. Exatamente o que eu falei. Era só manter o Arrascaeta, tirava o Everton Ribeiro. Acho que o Rogério Ceni agora, falando francamente, começou a cair. Começou a cair hoje, ele falando. Porque o Gabigol saiu com uma cara de pouquíssimos amigos, logo depois de criar uma jogada e dar um chute perigosíssimo que o goleiro teve que espalmar e foi substituído. Acho que o que ele fez com o Natan também foi uma covardia. Exatamente o que eu pensei, cara. Queimou o garoto. Acho que ele hoje simplesmente perdeu o grupo. Acho que a partir de agora é ladeira abaixo. Tô contigo, Renato. Tô contigo, mas a gente tem que pensar o seguinte. Cada momento a mais, cada jogo, cada dia a mais que ele continuar no Flamengo é um dia perdido. Era mais fácil o Flamengo trazer, colocar algum interino e já começar a, como você mesmo falou, buscar o treinador da temporada de 2021, que não vai ser o Rogério Ceni, não pode ser o Rogério Ceni, não tem como. E tem que ter alguém de pulso firme que possa cobrar esses jogadores, já que a diretoria não está fazendo mais isso. Ou não está fazendo isso, porque tivemos algumas pessoas no departamento de futebol, como o Pelaipe, que cobravam. Mas hoje o Flamengo não tem cobrança que não seja do treinador, como no caso era o Jorge Jesus. Com o Domi, com o Rogério, não tem cobrança, o jogador tá mandando, faz o que quer. Torcedores do Flamengo, então, nas redes, sugerindo a volta do Ceni lá no perfil do Fortaleza. Isso é mais uma que eu não vejo graça nenhuma, é mais uma tragédia que a gente lê e fica assim, meu Deus, eu não acredito que a gente está vivendo isso. Pois é, torcedor do Flamengo entrando no perfil do Fortaleza, pedindo para ele voltar para lá. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que momento é esse? E eu gostaria de citar uma frase do amigo Fábio Justino. Meu amigo Fábio Justino falou o seguinte ontem, e a postagem dele viralizou no Twitter demais. À noite que o Campeonato Brasileiro pediu o Flamengo em casamento e o Flamengo disse não. Obrigado, grande abraço, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.